bem, galerinha? Muito bom! Como vocês puderam perceber, essa matéria é bem mais tranquilinha do que as outras. Não vamos perder a oportunidade de dar uma levantada na nota nessa hora, hein? Olha o que ele está dizendo, que esse segmento aqui todo mede 36 o MN, ó. E ele falou que o MA é igual a 2x mais 6. Não só disse no enunciado, como ainda escreveu ali embaixo, ó. E aqui no desenho está descrito que o AN vale x. Claro que eu adorei o jeito rápido e pontual, como vocês foram, e direto como vocês foram. Mas olha só, como o meu objetivo é te ensinar, né, e eu quero fazer do melhor padrão possível, eu vou dizer o seguinte, ó, MA, que é esse segmento aqui, mais esse comprimento aqui, que é o AN, isso é igual ao total, que é MN. Fazendo dessa maneira, claro que assim, só faria dessa maneira se for uma questão discursiva de vestibular, né, ou se estiver inseguro para fazer de outro jeito. Mas fazendo dessa maneira, tu não vai trocar alhos por bugalhos aí, tu vai conseguir acertar bonitinho. Porque o MA, ó, tá na cara, ó, é 2x mais 6. O AN, ó, tá aqui, ó, é x. E no enunciado ele garantiu que o MN é 36. 2x mais x é 3x. Subtrai 6 em ambos os lados, ou mais, passa menos. Tá multiplicando, passa dividindo, ou divide ambos os lados por 3. X igual a 10, cuidado com a unidade. Bota no teu caderno centímetro também, para tu ir te acostumando com isso e não perder um décimo na prova. Essa aqui é muito similar à outra. Mas tu vê, né? Naquela lá, o x ficava na esquerda e igualava um número. Se o aluno não lê, ele vai fazer o quê? Esse mais esse é igual a esse. Por isso que é importante ler, né, cara? O AC é o total. Eu posso dizer que o total, que é o AC, é o AB mais o BC. Quem é o AC? O AC que é o total, que é 3x. Quanto vale o AB? 10. E quanto vale o BC? Pronto, assim tu te organiza e fica quase impossível errar. Vou subtrair x em ambos os lados, vai ficar desse jeito. 10 mais 4 é 14. 2x igual a 14, dividindo ambos os lados por 2, 7. Era centímetro? É? Beleza. Na prova eu costumo provocar, vocês já estão grandinho, eu boto um metro numa, e na letra B eu já boto centímetro, para ver se tu está ligado, se está olhando ou se está correndo. Muito bem. Tá bem? Tá baba. Alguém fazer uma colocaçãozinha? Não? Pessoal, olha só. O que seriam pontos colineares? Colineares. É isso aí. Tem tudo a ver com isso. O que é co? Lembra o que significa isso? Cooperar, coadjuvante, coordenar. Co tem a ver com junto, parabéns. Co tem a ver com junto. Colineares, linear. Linear é que está alinhado, que está reto. Então o que seriam pontos colineares? Que estão numa mesma linha, que estão numa mesma reta, para ficar mais bonito, né? Já que nós estamos estudando reta, né? Linha é uma coisa qualquer, né? Reta é aquela ideia de Euclides. Legal. Então, galerinha, ó, esses pontos aqui, por exemplo, esse ponto A e B, eles são colineares? Sim. Deixa eu ver. Com certeza, né? Lembra que por 2 pontos sempre deve passar uma reta? Né? A gente até comentou um dia num programa lá, o cara que falava, achei 2 lugares históricos que estão alinhados. Qualquer 2 lugares históricos do mundo estão alinhados. Né? Quer dizer que tem um segredo por trás desse alinhamento. Né? Euclides já sabia disso há milhares de anos atrás. Agora, será que 3 pontos são sempre colineares? Não, né? Se eu pegar o terceiro ponto e botar aqui, ó, esse está colinear com esse, porque são 2 pontos, esse está colinear com esse. Agora, os 3 colineares, só se estivessem em algum lugar daquela primeira reta, né? Aliás, para ficar bonito, a gente chama reta suporte do segmento AB. Olha que bonito. Que é essa reta infinita, né, que está sustentando o segmento que vai do ponto A até o B. Aí a gente chama de reta suporte do segmento AB. Bom, colinear. Colinear. Colinear, mesma linha. Pontos 2 a 2 sempre são colineares.
Agora, 3 pontos podem ser colineares ou não. Tudo bem? Olha só que interessante. Ponto C. Reta RS, reta T. Como é que será que eu leio algo assim, ó? A, T. E é verdade essa afirmação? Conhece esse símbolo aqui? Parabéns, significa pertence. Pertence. É uma afirmação verdadeira? O ponto A pertence à reta T? É, né? Ele está lá na reta T, ó. A reta T está ali o ponto A. Ó. Eu poderia afirmar que o ponto C pertence à reta T? Não. Ou nitidamente não. Ele não está na reta, aí teria que ser não pertence. Passa um risquinho em cima. Certo? Nada demais, né? Só para gente poder começar a conversar sobre ponto e reta. Tu precisa conseguir me dizer se um ponto está numa reta ou não está numa reta. Colinear é um nome que ficou fácil. O que seria então, já que eu falei em colinear, o que seria coplanar? No mesmo plano. Coplanar seria no mesmo plano. Será que eu posso dizer que as retas T e Q, essas retas que estão desenhadas no quadro, que é um plano, será que as retas T e Q são coplanares? Coplanares, mesmo plano, elas não estão desenhadas no plano? Agora aqui, deixa eu pegar essa carteira aqui, ó. Vou pegar uma carteira aqui, ó, certo? Não tem ninguém sentado nela, então ninguém vai ficar chateado. E vou fazer uma outra reta aqui. Uma reta na carteira, tá vendo? Ela vai para lá infinitamente e para lá infinitamente. Esse plano é o mesmo plano que esse? Não, né? Nada a ver, né? Certo? Nada a ver, são planos diferentes. Eu posso dizer que essa reta... Eu vou tentar desenhar um U aqui, né? Deixa eu fazer assim, peraí. Reta U. Essa reta U é coplanar com a reta T? Não, né? Tá vendo? Mesmo que eu quisesse encaixar um plano numa e na outra, não dá, né? Certo? Não tem como. Então a reta U não é coplanar nem com a reta T e nem com a reta... Olha, a reta Q talvez, né? Se eu pegar um plano aqui, se eu ajustar um pouquinho mais aqui, ó, aqui daria, ó. Tu consegue imaginar um plano saindo dali e encaixando exatamente aqui, ó? Aí esse plano teria U e teria Q também, né? Aí, ou seja, retas desenhadas em planos diferentes nem sempre são não coplanares. Eu posso ter uma reta desenhada na tua carteira e uma reta desenhada no quadro. Por exemplo, ó, uma reta na tua carteira desenhada assim e uma reta aqui assim no quadro. Ó. Eu posso encaixar um plano daqui na tua carteira passando pela tua reta, não posso? Elas estão desenhadas em planos diferentes, mas eu consigo passar um plano por elas. Se eu consigo passar um plano que abraça inteiramente duas retas, essas duas retas são ditas coplanares. Coplanares. Se o cara entendeu o nome colinear, ele ganha de presente coplanar. Colinear, mesma linha. Para que a gente usa esse nome colinear? Para ponto, né? É o ponto que pode caber numa reta, concorda comigo? Coplanar é estar no mesmo plano. Tudo bem? Coplanar é estar no mesmo plano. Agora olha só. Nomes mais comuns para vocês. Paralela. O que seriam retas paralelas? Que interessante, é muito legal essa ideia. Tu vê, retas paralelas não se cruzam. Isso tudo bem, é uma verdade. Agora afirmar que retas paralelas são aquelas que não se cruzam é errado. Olha que interessante essa ideia, cara. Retas paralelas, o amigo falou que não tem ponto em comum, né? É uma verdade sobre retas paralelas. Agora, toda reta que não tem ponto em comum são paralelas? Bacana, né? Tudo bem simular uma reta com o meu braço, aceitas? Vai continuar para lá infinita, não vai? Vai continuar para lá infinita, né? Certo? Essas retas aqui, ó, o que tu diria sobre elas? Paralelas, a galera não tem medo de falar. Concorda comigo? Mas dá uma olhada no que eu vou fazer agora. Ó. Dá uma olhada, tá vendo aqui, né? Olha o que eu vou fazer, ó. E aí? São paralelas? Tu tá vendo aqui, ó? São paralelas? Mas elas vão se encostar algum dia? Não, essa está indo para lá, infinito e além, essa para lá, infinito e além, essa vai para lá, essa vai para lá, como é que elas vão se encostar? Não se encostam,
não têm ponto em comum, porém não são paralelas. Temos que achar uma nova definição de reta paralela. Isso é paralela, isso não. Certo? Isso aqui é paralela, isso não. Concorda comigo? E aí, me definam, como é que eu vou falar para um cara que nunca viu retas paralelas? Olha, reta paralela tu faz assim. Se acontecer assado, é paralela, se não, não. Fala para o cara que nunca viu uma reta paralela, deficiente visual. Explica para ele tecnicamente o que é uma reta paralela. São retas que não se encontram, é verdade, mas só essas aqui não se encontram e não são paralelas. A mesma o quê? Entre uma e outra, a mesma distância. Retas paralelas são retas que estão sempre à mesma distância uma da outra. Mas aí nós temos que combinar uma coisa. Como é que eu vou medir a distância entre duas retas? É da onde até onde? Né? Porque elas são infinitas. Não adianta eu querer medir a ponta de uma com a ponta da outra. Vai dar infinito. Concorda comigo? Como é que eu vou medir a distância entre duas retas? Não posso medir daqui até aqui, né? Concorda comigo? Eu tenho que medir perpendicularmente. Parabéns. Então essa aqui é a distância entre as retas. Se eu meço ali e a distância diminuiu, ó, elas estão se aproximando, né? Ou seja, retas paralelas têm que ter sempre a mesma distância uma da outra. Lembrando que distância entre retas é medido perpendicularmente. Certo? Que nem a tua altura. Quer medir a tua altura, tu faz perpendicularmente em relação ao chão, né? Senão o cara tem 1,5 metros e parece que tem 2 metros de altura, se for medir de lado. Concorda comigo? Então tudo bem. Retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que mantêm a mesma distância uma da outra. Tudo bem? Peraí. E se eu venho aqui, tá vendo essa reta branca T ali, né? Uma reta branca T ali. Eu venho aqui, reta W. E aí, aquela reta W, não é a reta T. Não, ela está em cima da reta T, mas inclusive uma o que eles não falam sobre cor de reta. Eu acho que não tem problema da cor. Uma é branca, a outra é laranja. Mas elas estão exatamente uma sobre a outra. Elas não mantêm a mesma distância uma da outra, então são paralelas. Se a nossa definição de reta paralela é reta que mantém a mesma distância uma da outra, uma reta em cima da outra, a distância é zero. E elas estão sempre uma em cima da outra, é sempre zero. Retas coincidentes também são retas. O que são retas coincidentes, então? Que coincidem, né? Ou seja, estão uma em cima da outra. Claro que aí chega um outro aqui e fala, não, vamos parar de babaquice. Essas retas são iguais, vamos dar o mesmo nome para ela. Pronto, é tudo reta T. Mas, agora nós sabemos que duas retas podem uma estar sobre a outra. E tem até um nome para isso. Retas coincidentes. Coincidentes. E retas coincidentes são sim um caso especial de retas. Então tu vê, nós temos que retocar aquilo que é falado. O amigo tinha levantado a hipótese de que retas paralelas não têm ponto em comum. A maioria das retas paralelas não tem ponto em comum, mas tem um tipo de reta paralela que tem todos os pontos em comum. As retas coincidentes. Tá beleza? Então tu vê, tem essas pegadinhas, cara. Eu ficava louco com isso. Claro que eu jamais faria uma pegadinha com essa já na primeira prova de geometria euclidiana, né? Certo? Mas, assinar é verdadeiro ou falso? Retas paralelas não tem nenhum ponto em comum. Pô, o aluno vai na tendência de dizer que é verdadeiro se ele não lembra da reta coincidente. Certo? Mas então tu vê, ó. Retas paralelas ou não tem nenhum ponto em comum ou tem todos. Concorda comigo? E se existem retas paralelas em várias situações diferentes, e eu te mostrei que quando faço assim, ó, deixa de ser paralela, deve ter um nome para retas assim, né? Deve ter um nome para retas assim, ó. Porque retas paralelas nós já falamos. Retas concorrentes, eu acho que eu escutei por aí, não foi? Concorrentes, o que são retas concorrentes? Que se cruzam, então tem que ter um ponto em comum. Retas concorrentes se cruzam, tem um ponto em comum. Mas essas retas também não se cruzam, né? Então elas não são concorrentes e não são paralelas.
Como é que será que a gente vai chamar essas retas? O pessoal chama essa primeiro, olha só. Quando eu falo assim, ó, pensa em planos que passam por essa reta. Tu tens que pensar assim, ó, aqui tem um plano, mas aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Quantos planos podem passar por uma mesma reta? Tudo bem para vocês? Tem infinitas formas de eu passar um plano aqui nessa reta. Tudo bem para vocês? Conseguem visualizar isso? Eu posso vir daqui, posso vir um pouco mais para cá, eu posso vir mais aqui de cima, e eu posso mexer 1/milionésimo de ângulo aqui, mais um pouquinho para cá. Aqui outro plano aqui. Aí, outro plano, tudo bem? Podemos ficar a vida inteira aqui arrumando planos que passam por essa reta. Por uma reta, quantos planos podem passar? Infinitos. Pode se imaginar que isso aqui vai dar uma ideia de reta, esse cantinho aqui, não dá? E aí pode ficar imaginando vários planos, aqui, aqui, aqui bem horizontal, aqui bem de baixo, vertical. Posso pegar um outro plano passando aqui e beliscando aquele cantinho ali que é uma reta. Eu estou fazendo isso usando a sala de aula porque essa é a grande saída. O aluno às vezes está preocupado, meu Deus, como é que eu vou desenhar o cubo? E ele está dentro de um cubo, pô. Está dentro de um cubo, aresta. Então ele pode usar a sala dele para visualizar o que está desenhado na prova, né? Às vezes a gente não percebe isso, a gente pode colar no ambiente à nossa volta e essa cola é uma cola honesta. Né? Está usando a tua borracha, isso é uma borracha. Pô, mas a minha borracha é um cubo. Oh meu Deus, óbvio, então peraí. Se eu não estou conseguindo ver na prova a visualização, eu posso usar a caixinha da borracha para visualizar o que eu quero na minha figura. Né? Essa é uma ideia bacana. Legal. Retas paralelas mantêm a mesma distância uma da outra. Retas concorrentes se cruzam. Essas retas aqui, ó, tu consegue imaginar um plano que contenha essa e essa ao mesmo tempo? Porque os planos que contêm essas são esses aqui, né? Todos esses. Os planos que contêm essas são assim, ó. Será que tem algum plano que passa por essa e por essa ao mesmo tempo e elas ficam abraçadas pelo plano por inteiro? Será que algum desses aqui vai se encaixar perfeitamente nessa? Não tem como, infelizmente. Pode se quebrar a tua cabeça o dia todo. Não vai ter nenhum plano que passe por essa que se encaixe perfeitamente com o plano que passe por essa. Seria a mesma coisa que fazer uma reta como aquela lá. Aceitas uma daquelas linhas como uma reta? Aceita aquela linha ali como uma reta? Tudo bem? Imagina um plano que abraça completamente essa reta e abraça completamente aquela reta. Como é que esse plano vai ficar? Vai encaixar naquela e encaixar naquela ao mesmo tempo. Vai torcer, né? O amigo fez assim, ó, não dá, tem que ser reto, né? Quais são os planos que abraçam aquela reta? Todos esses aqui, ó. Aqui, aqui, essa aqui. O quarto comigo encaixou, ó. Aquele lá, tchuf, encaixou. E qualquer um entre eles. Aqui, aqui, aqui. Quais planos se encaixam naquela reta? O teto, concorda comigo? Quem mais? Aquela parede de lá encaixa perfeitamente, né? E qualquer um entre eles, né? Aqui, assim, assim. Tudo bem para vocês? E aí, algum desses planos aqui está coincidindo com algum desses planos aqui? É impossível eu botar no mesmo plano aquela reta lá e aquela reta lá. Essas retas pertencem a planos diferentes. Elas jamais serão coplanares. Jamais serão coplanares. Esse é aquele tipo de reta que a gente queria dar um nome. Chama-se reta reversa. Reta reversa é a reta, são retas que estão em planos diferentes, ou seja, não são coplanares. Reta, essa aqui eu vou até botar em laranja, que é a mais legal. Reversas. Olha só. Olha que interessante. Coplanar, mesmo plano. Colinear, mesma linha, mesma reta. Pertence, não pertence. Retas paralelas mantêm a mesma distância uma da outra. É isso que é reta paralela, mantém a mesma distância uma da outra. Geralmente não se encontram, mas existem retas paralelas que estão uma em cima da outra, inclusive, são coincidentes. Não custa, né? Vou botar um outro nome aqui então. Coincidentes. Quanto tempo eu tenho, galerinha? 10 minutos. Retas coincidentes. Coplanar, colinear, coincidente, paralelas. O que é concorrente mesmo? Tem um ponto em comum. Para poder ter um ponto em comum é porque estão se cruzando. Retas concorrentes. Retas reversas são retas que estão
em planos diferentes. Essa é a ideia mais delicada que eu queria para a aula de hoje. E, repito, quando tu ficar com dúvida do que é reta reversa, olha para o ambiente onde tu está, olha para o mundo tridimensional onde tu vive. Tenta visualizar retas e planos e tenta visualizar duas retas que não podem receber o mesmo plano. Aí tu vai ter visualizado retas reversas. Então tu viu, né? Uma em pezona lá e outra deitadinha, reversas. Ou aqui, ó, essa em pezona com aquela deitadona lá. Ou até a do chão também, ó, são reversas. E eu te pergunto, essa reta aqui e aquela reta lá, ó, o que elas são? Paralela. Verdade, né? Porque não é uma cabana, a gente está num prédio, né? Se fosse uma cabana não seria paralela, né? Concorda comigo? Se o prédio fosse mal construído e tivesse assim, ó, as paredes do prédio, ó. Não, né? Mas está seguro que o prédio está bem retinho, né? Então, com certeza aquela reta lá naquela coluna, ela é paralela a essa reta aqui. Será que elas são coplanares? Tenta visualizar, será que dá para imaginar um plano atravessando as duas, contendo as duas inteiramente? Eu poderia fazer uma parede aqui, não poderia? Essa parede não ia estar se encaixando perfeitamente numa viga e na outra? Então tu vê, embora elas, naquele momento, aquela reta pertence àquele plano e àquele outro plano lá de trás. Essa reta, ela pertence a esse plano aqui, né? E a esse outro plano aqui, né? Mas elas, mesmo estando em planos diferentes, elas são coplanares, além de paralelas, porque eu consigo imaginar um plano que abraça as duas. Certo? Tu vê que loucura, né, cara? Não basta elas estarem desenhadas em planos diferentes para não ser coplanar. Tu não pode conseguir passar um plano imaginário por elas, que se tu consegue fazer esse plano imaginário se encaixar perfeitamente, elas são coplanares. Deixa eu selecionar, depois desse bate-papo, o que tu vai fazer de tarefa. Ó, tem uma parte da tarefa que tem a ver com aquele comecinho da aula ali que nós fizemos juntos, que é página 6. Então a página 6 é tarefa, claro, né? Não vamos esquecer de trazer o compasso. Régua também, tá, gente? Se tu não estiver trazendo normalmente, régua também, mas é uma coisa que a gente traz geralmente sempre, né? Sempre precisa de uma reguinha. Depois eu vou querer que tu leia página 8 e 9. Ler página 8 e 9, aqui é resolver. Trazer compasso, ler página 8 e 9 é leitura, ler, e a página 10 é resolver também. Já pode começar a fazer agora a página 10, resolver, é tudo sobre o que nós estamos falando agora, bem tranquilinho. Que beleza! E aí já na próxima aula, depois da correção da tarefa, a gente começa a falar sobre ângulos, vai ser bem legal. Empacou, chamou, estou à disposição. 8 minutos, dá para agilizar essa tarefa, hein? Página 10 dá para detonar, por exemplo.